Olá, bem-vindo ao canal do professor Dester. Neste vídeo vamos ver conceitos básicos e scripts em MATLAB. É um vídeo introdutório, então nós vamos ver aqui qual que seria a programação aqui do vídeo. Antes de dar prosseguimentos, gostaria só de me apresentar, caso você não me conheça. Aqui tem a minha formação acadêmica, atuo como professor na engenharia elétrica, controle de automação, ciência da computação e a minha experiência profissional. Meu site, o meu canal no YouTube, minha página no Facebook e meu Instagram, caso você tenha interesse em assuntos relacionados à engenharia elétrica e controle de automação. Nessas redes eu frequentemente posto materiais de interesse. Então no vídeo de hoje nós vamos ver uma introdução ao MATLAB, né? A parte de instalação é bem simples, não vou nem comentar porque é uma instalação tradicional. Os comandos básicos aí do MATLAB, matemática, né? Como que a gente utiliza aí alguns comandos básicos da matemática, da engenharia, né? Com o apoio do MATLAB, e como se faz a execução de scripts, que são pequenos programas que nós podemos executar para tarefas repetitivas. Alguns exemplos que nós vamos ver: como resolver uma equação do segundo grau, ou seja, obter uma raiz. E aqui não precisa ser somente uma equação de segundo grau, pode ser um polinômio de qualquer grau, né? O MATLAB consegue trazer para a gente as raízes desse polinômio. A facilidade do MATLAB de trabalhar com matrizes, muito flexível, muito fácil trabalhar com matrizes, né? Vamos ver aqui como se faz o produto de duas matrizes e a inversão de uma matriz, né? Esse trabalho aqui é um trabalho muito complicado para se fazer manualmente. E uma função, né? Tem várias funções no MATLAB que podem ser executadas, e essa aqui é um exemplo, né, muito usado em engenharia, que é a integral. Ok? Se tiverem alguma dúvida, deixe um comentário nos vídeos ou então entre em contato comigo através das redes sociais que eu deixei o endereço. Bem, colocando aqui então a tela do MATLAB, nós temos, após fazer a instalação, o MATLAB, ao você executá-lo, ele vai abrir com essa configuração. Essa é uma das versões aí mais novas do MATLAB, mas versões antigas têm uma interface bastante semelhante. Aqui nessa região é onde eu vou digitar os scripts. Essa região é a região mais importante, é o Command Window, certo? Então no Command Window é onde eu vou digitar os comandos. Nessa região é onde eu tenho o meu diretório de trabalho. Eu posso selecionar um diretório de trabalho aqui. E aqui é a região onde eu tenho a saída do Command Window, ou seja, se eu tiver aqui armazenado algum valor em alguma variável, a solução de alguma equação, ele vai ficar guardado aqui e apresentado nessa região. Ok? Bem, o MATLAB tem uma infinidade de recursos, muitos recursos. Esse vídeo se propõe apenas a mostrar o conceito introdutório do uso do MATLAB e como configurá-lo para executar scripts. Ok? Bem, começando com alguns comandos básicos, a gente pode, por exemplo, armazenar
que, vamos começar utilizando um comando importante, que é o comando CLC. Ele proporciona a limpeza, né, dessa command window sem apagar nenhuma variável. Então, se eu quiser limpar, é o comando CLC. Okay? Se eu quiser apagar o conteúdo de todas as variáveis que eu criei e armazenei, é o clear all. Ok? Então, o CLC, sempre é importante deixar limpo aqui para facilitar. Vamos começar aqui com aquela função do segundo grau, equação do segundo grau, onde os coeficientes A, B e C estão aqui determinados. Então, eu armazeno esses valores nos coeficientes A, B e C. Depois eu posso obter a raiz dessa equação do segundo grau, cujos coeficientes A, B e C estão aqui armazenados. O comando é este, tá? Root. E aí ele me retorna aqui as raízes 5 e menos 2, ok? Se eu quiser obter só o valor da primeira raiz, eu posso obter, ou então o valor da segunda raiz. Uma outra função interessante é trabalhar com gráficos no MATLAB, é muito fácil, né? Então eu posso, por exemplo, criar uma faixa de valores para x, variando de 0 até 2π, né, 2 vezes π, de 0,01 em 0,01, ou seja, em steps de 0,1. E esse comando você pode usar para criar qualquer range, qualquer faixa de valores. É um comando muito útil. Okay? Então tá lá, criamos aqui uma faixa de valores para x e agora nós vamos traçar um gráfico da função seno de x, né? Os valores para os quais eu quero traçar a função estão aqui, foram criados nesse vetor, um vetor de valores, e eu posso traçar esse gráfico então. E aí eu tenho aqui o gráfico da função. Veja que interessante, né? Eu tenho a função seno de x traçada aqui. Eu posso colocar um grid nesse gráfico, né? Para facilitar a visualização de valores. O grid no gráfico basta usar o comando grid on, certo? E aí você vai ver que apareceu o grid aqui no gráfico. Olha que interessante, né? Então tem muitos recursos aqui e depois é interessante explorá-los, tá certo? Bem, então retornando aqui para a nossa console, nós podemos traçar vários gráficos na mesma janela, né? Então o exemplo que eu faço aqui é traçar 3 gráficos, né? O seno de x, o seno de 2x e o seno de 3x. E veja aí como que fica esse gráfico, né? Também posso colocar o grid, né? Ligar o grid nesse gráfico. E aí nós temos aí as 3 curvas de seno de 2x e seno de 3x. Isso é interessante, é um recurso bacana. Também posso traçar gráficos de 3 dimensões. Então aqui eu venho na minha console e determino uma faixa de valores para a variável t, por exemplo, né, variando de 0 até 10π, de π sobre 50 em π sobre 50. Esse é o step, tá? O passo que essa variável vai assumir valores desde 0 até 10π. Em seguida, eu posso traçar um gráfico tridimensional desta curva. É uma curva interessante, né? Ela está aqui representada. Veja que é um gráfico em 3 dimensões. Bem, o que mais que eu posso fazer com o MATLAB? Né? Muitas coisas, né? Uma delas, bastante utilizada em engenharia, é trabalhar com matrizes. Então veja, eu posso entrar aqui com 2 matrizes em MATLAB, por exemplo, a matriz A e a matriz B.
Veja a sintaxe para digitar, entrar com uma matriz. Essa é a primeira linha. Eu separo uma linha da outra através de um ponto e vírgula. E separo um elemento de uma linha do outro elemento através de um espaço em branco. Então é muito simples entrar com matrizes no MATLAB. Em seguida eu posso fazer o cálculo do produto dessas matrizes, né, e armazená-la, por exemplo, na matriz D. Veja aqui o produto dessas matrizes, muito simples de se fazer. Posso fazer a inversão de uma matriz, né? É esse cálculo bastante interessante. Então é A elevado a menos 1, né? O elevado no MATLAB é o sinal circunflexo. Então veja, eu posso inverter a matriz A, o inverso da matriz A, que é um cálculo bastante trabalhoso de se fazer manualmente. Posso também determinar uma função no MATLAB, né? E armazenar essa função em uma variável, por exemplo, variável fun, né? Function. Como que eu armazeno uma função? É essa sintaxe, né? Arroba, né, a variável da função entre parênteses e em seguida a função. Se é seno, cosseno, tangente, exponencial, né? Armazeno isso na variável fun. Em seguida eu estabeleço limites, né? Como eu vou usar integral, eu vou estabelecer dois limites, x0 e x1. x0 começando em 0, x1 π sobre 2. Então está lá os dois limites. E por fim, vou calcular a integral, certo? Da função seno de x entre 0 e π sobre 2. Então a função vem aqui, aqui o limite inferior da integral, aqui o limite superior da integral. E ao executar, né, o resultado dessa integral é 1, né, de fato. Bem, então existem muitas outras funções no MATLAB que você pode usar, mas esses são conceitos básicos. Vamos agora ver como trabalhar com scripts no MATLAB, né? Scripts são muito úteis quando eu preciso executar tarefas repetidas. Então eu criei aqui um script, já deixei um script pronto para apresentar, né? Então agora vamos aqui à tela, essa região superior aqui, onde eu posso digitar o meu script. Então esse script que eu criei aqui, ele faz o quê? Ele apresenta um número complexo na forma retangular, na forma polar, certo? Dois números complexos, A e B, e depois ele apresenta a soma desses números complexos, o produto desses números complexos e, por fim, a divisão aqui dos números complexos, né? A dividido por B's e é a divisão, ok? Então, como é que eu faço para trabalhar com scripts? Aqui eu crio o meu script, né? Por exemplo, eu posso, para ficar bem organizado os meus scripts, dentro do Drive C, no diretório TMP, por exemplo, ou temp, que quase todo Drive C possui, posso criar uma pasta chamada MATLAB _007, está aqui, certo? Aqui eu posso navegar com nessa região para dentro do Drive C e aí procurar a pasta TMP e dentro da pasta TMP criar MATLAB 007. A criação dessa pasta tem que fazer pelo Explorer do Windows, ok? Bom, dentro da pasta MATLAB eu posso criar duas outras pastas, por exemplo, uma pasta MyScripts e uma outra pasta, por exemplo, chamada MATPower, ok? Esse aqui é um pacote para trabalhar com fluxo de potência, né? É uma área da engenharia elétrica. Então aqui dentro do MyScripts eu dou um duplo clique, ok? E vou gravar esse meu script aqui dentro dessa pasta MyScripts.
Eu venho aqui em Save As, ok? Vou procurar aqui a minha pasta My Scripts e vou salvar lá o meu script. Então eu posso chamá-lo de meu primeiro script, ok? My first script. Salvo, ok? Ele já vai aparecer aqui. É importante para evitar problemas aqui no MATLAB, isso aliás, é fundamental, armazenar o local que você está gravando os seus scripts no ambiente do MATLAB. Então você vem aqui na região Environment, né? A região Environment do MATLAB e procura a opção Set Path. Set Path. Clica nessa opção e você aqui adiciona, veja, entra aqui em Add Folder e adiciona dentro desses paths o seu caminho, onde está a sua pasta dos seus scripts. Procura a pasta lá, dá um duplo clique sobre ela para ela ser armazenada aqui. Clica em Select Folder e a pasta apareceu aqui. Daqui para frente, quando você digitar o nome do seu script no comando window, o MATLAB vai procurar aqui dentro, além de todas essas pastas aqui, ele vai procurar aqui dentro o seu script. Por isso é importante armazená-lo aqui no ambiente, no Set Path do MATLAB. Não se esqueça de salvar, ok? E depois pode fechar, né? Se aparecer alguma mensagem de erro aqui, não tem problema, ok? Você pode ir ignorando as mensagens de erro, porque ele acaba armazenando esse caminho aqui no MATLAB. Muito bem. Aí eu posso, então, aqui no meu comando window, determinar dois números complexos, por exemplo, 3 mais 5i, né? É assim que eu entro com o número complexo no MATLAB, ok? 3 mais 5i é o número complexo A, ok? E posso entrar com o número complexo B, que, por exemplo, eu vou colocar aqui 7 mais 9i. Pronto. Dois números complexos. Bem, agora ao executar o meu script, né, lembrar que o nome do meu script é My First Script, ao executá-lo, esses comandos todos que foram gravados aqui no script serão executados. Veja que interessante, né? E My First Script. Ok? Então vamos lá. Veja que interessante. Os números complexos que eu entrei aqui na forma retangular, né? Eu já fiz até uma conversão aqui para a forma polar. Veja que legal, né? Aqui tem a soma dos dois números na forma retangular e polar, o produto dos números, ok? E a divisão na forma retangular e polar. Esse script permite isso, né? Essa função fprintf permite fazer uma exposição aqui no command window de uma forma mais organizada. Mais adiante, em outro vídeo, eu poderia falar um pouco mais sobre ela. Mas se você tiver interesse, entra aqui no Help do MATLAB, ou então pesquise na internet, que tem muito material a respeito. Tá ok? Então, o vídeo eu acho que termina por aqui. Se tiver alguma dúvida, você entra em contato, né, que eu posso resolver. Veja que as variáveis aqui ficaram armazenadas, né, todas que eu acabei trabalhando. E boa sorte e bons estudos.